Eduardo II da Inglaterra, que reinou de 1307 a 1327, foi um dos monarcas mais controversos da história inglesa. Ele é lembrado por escândalos, rebelião e fracasso militar, e sua morte permanece um dos muitos mistérios da Inglaterra medieval, com histórias perturbadoras contadas sobre seu trágico destino. Eduardo II nasceu em 25 de abril de 1284. Ele era o quarto filho do rei Eduardo I, mais conhecido como Longshanks. Longshanks era um guerreiro formidável, realizando muitas guerras, e é infame por sua opressão à Escócia. Com um pai tão formidável e imponente, Eduardo II enfrentou um legado difícil de corresponder. Eduardo II tornou-se rei em julho de 1307, após a morte de seu pai. Um de seus primeiros atos como rei foi chamar Pius Gaveston de volta do exílio. Pius era um jovem cavaleiro e um companheiro próximo. Havia rumores de que o relacionamento deles era romântico, embora isso seja especulativo. Gaveston, no entanto, tinha grande influência sobre o rei, gerando ressentimento entre os senhores e barões. Eventualmente, os nobres enfurecidos logo tomaram as coisas em suas próprias mãos e executaram Gaveston sem qualquer consentimento real. Edward ficou devastado, mas foi incapaz de se vingar significativamente, mostrando sua fraqueza como governante. As coisas só piorariam para o rei Edward quando, em 1314, seu exército foi derrotado pelos escoceses. Com o poder escapando de suas mãos, Edward passou a depender muito de um homem chamado Hugh Despenser. Hugh era um barão que o rei favorecia muito. No entanto, o filho de Hugh, o jovem, e Edward se aproximaram demais, causando ressentimento mais uma vez. Em 1325, a Inglaterra estava em guerra com a França. A esposa de Edward, a rainha Isabela, era irmã do rei da França. Então Edward a enviou para negociar em seu nome. Mas, em vez de negociar, a rainha conspirou para destronar Edward e tornar seu filho rei. Enquanto estava na França, ela recrutou a ajuda de alguns barões ingleses exilados e liderou um pequeno exército para invadir a Inglaterra e derrubar Edward. Uma vez que Isabela e este pequeno exército desembarcaram na Inglaterra, sua trama atraiu o apoio dos barões ingleses que Edward havia irritado. Sem apoio para Edward, ele e Hugh, o jovem, tentaram fugir para a Irlanda, mas foram capturados e presos pelos apoiadores de Isabela. Hugh, o jovem, estava fadado a uma terrível execução pública. Ele foi amarrado a uma escada acima de um fogo, teve seus genitais cortados e jogados no fogo antes de ser eviscerado. Edward foi preso no castelo de Kenilworth enquanto se decidia o que seria feito com ele. O filho de 14 anos de Edward e Isabella, Edward III, seria feito rei. Mas deixar Edward II vivo poderia se provar perigoso. Edward foi encontrado em sua cela por uma delegação de senhores que o informaram que ele precisava abdicar. Se ele não o fizesse, eles ameaçaram que seu filho também seria deserdado. No dia 21 de janeiro de 1327, o rei Edward renunciou à sua coroa, e no dia seguinte, seu filho de 14 anos, Edward III, foi coroado rei. Para manter o controle, o novo regime mudou o rei para um local mais seguro, que era o castelo de Berkeley, em Gloucestershire. Enquanto estava preso, ele provavelmente foi abusado e maltratado por seus captores, que foram bem pagos para garantir que o ex-rei fosse mantido sob chave e fechadura. No dia 23 de setembro de 1327, a morte de Eduardo II foi anunciada, embora se suspeite que ele tenha morrido bem antes do anúncio. A causa da morte, comumente atribuída a Eduardo II, é particularmente perturbadora. Em uma referência macabra à sua suposta relação com Gaveston, uma chapa de ferro em brasa foi forçada em seu traseiro. No entanto, outras contas atribuem sua morte a algo menos óbvio, como envenenamento, inanição ou sufocamento. Seja qual for a causa, sua morte
é um exemplo perturbador dos perigos de ser um monarca naquela época e um exemplo sombrio do destino brutal que pode aguardá-los. A seguir temos Henrique VIII. O rei Henrique VIII da Inglaterra faleceu aos 55 anos, em 28 de janeiro de 1547. Isso marcou o fim de uma vida de má saúde e sofrimento de muitas doenças. Embora ele seja mais famoso por suas 6 esposas e sua reforma da igreja, sua morte também é notável. Em sua juventude, Henrique VIII, por todas as contas, era um rei bonito, atlético e carismático. Com 1,88 m de altura e corpo esguio e atlético, ele era notável por sua habilidade em justas e tênis, mas uma série de lesões remodelaria o rei para a forma pela qual é mais conhecido. Em 24 de janeiro de 1536, um acidente de justa causou um grande dano ao rei. Henry caiu do seu cavalo e bateu a cabeça. Isso o deixou inconsciente por 2 horas com uma grave concussão. Ele também estourou uma úlcera varicosa em sua perna esquerda. A úlcera foi causada por uma lesão anterior de justa de 1527, que, embora curada, o tornou propenso a lesões mais graves. As úlceras logo afetariam ambas as suas pernas e se tornaram uma fonte constante de dor e causa constante de infecção, frequentemente liberando pus. Essas úlceras limitaram a mobilidade do rei, o que levou a um ganho de peso e à obesidade. O rei, outrora ativo, tornou-se propenso a inchaço, irritabilidade e sedentarismo. Entende-se que sua dor constante levou ao seu consumo excessivo de bebida e comida. Incapaz de justar ou se exercitar, ele se tornou cada vez mais acima do peso. A análise de sua armadura, feita para ele em 1544, indica que ele poderia ter pesado mais de 300 libras. Perto do fim de sua vida, ele não conseguia subir escadas ou mesmo andar sem assistência, sendo frequentemente carregado em uma cadeira. Muitos historiadores acreditam que ele também pode ter tido diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca. Também pode ser que Henry sofresse da síndrome de Cushing, um distúrbio hormonal que pode causar obesidade, fraqueza muscular e alterações de humor, todos sintomas que atormentaram Henry em seus últimos anos. Os últimos meses de Henry foram marcados por uma doença crescente e reclusão. No final de 1546, estava claro para todos ao seu redor que ele estava chegando ao seu fim. Henry sofria de febres imensas, fadiga e suas úlceras se tornando sépticas. Em janeiro de 1947, Henry já não podia mais ser movido. Ele permaneceu em seu palácio, em Whitehall, confinado em seus aposentos. Ele foi atendido por um pequeno círculo confiável de médicos e conselheiros. De acordo com relatos, sua respiração estava difícil e sua fala vacilava, embora dizer ao rei que ele estava morrendo pudesse ser considerado traição, com a maioria relutante em dizer-se na verdade para Henry. Seria Sir Anthony Denny, o camareiro de Henry e confidente próximo, que finalmente explicaria a Henry que ele estava prestes a morrer. Em 28 de janeiro de 1547, Henry VIII faleceu. Embora a causa exata de sua morte seja desconhecida, provavelmente foi uma combinação de insuficiência cardíaca, infecção, diabetes e obesidade. O corpo de Henry foi embalsamado e colocado em um caixão de chumbo. O corpo foi levado do palácio de Whitehall para seu local de repouso no castelo de Windsor. Ele foi carregado em uma carruagem extravagante, puxada por 8 cavalos. A procissão parou durante a noite em Sion Abbey e lá um evento particularmente perturbador teria ocorrido. Disse que o corpo inchado de Henry vazou fluidos corporais no chão e cães foram vistos lambendo os restos que se derramaram no solo. Outras contas detalham como seu caixão explodiu, causado pelo acúmulo de gases de seu corpo em decomposição. E, finalmente, temos os príncipes na torre. Também se prepare, porque todos nesta história
são chamados de Richard ou Edward. Os dois príncipes, Edward o V, com 12 anos, e seu irmão mais novo Richard, Duque de York, com 9 anos, em 1483, desapareceram enquanto estavam detidos na Torre de Londres. O desaparecimento deles tem sido objeto de muita especulação, e o papel desempenhado por seu protetor e tio, o rei Richard III. Após a morte inesperada do pai do jovem príncipe, o rei Edward IV, Edward V, foi nomeado como o herdeiro, mas o jovem príncipe precisaria atingir a maioridade antes que pudesse governar por conta própria, e então o irmão mais novo do rei, seu tio, Richard Duque de Gloucester, foi nomeado como Lorde Protetor até que o jovem rei tivesse idade suficiente. Edward V estava no castelo de Ludlow quando soube que seu pai havia falecido. Enquanto o príncipe viajava para Londres para sua coroação, ele foi interceptado por seu tio Richard de Gloucester, junto com um grupo de nobres leais a ele. Seu tio executou vários membros do séquito do príncipe, colocou o príncipe sob sua proteção e o escoltou até a capital. Mas isso foi essencialmente um sequestro. Quando chegaram em Londres, Edward foi mantido na Torre de Londres, que era o local habitual de residência para monarcas antes de serem coroados. Logo após, Richard, irmão mais novo de Edward, foi mandado para Moor à Torre. A partir deste ponto, os dois príncipes raramente foram vistos novamente, e a coroação foi adiada indefinidamente. Então veio um desenvolvimento talvez não tão chocante. Richard de Gloucester declarou que seus sobrinhos eram ilegítimos. O parlamento até endossou essa reivindicação, e seu tio Richard foi proclamado rei Richard III em julho de 1483. Após a coroação de Richard III, as aparições dos dois príncipes diminuíram, desaparecendo completamente da vista do público. No final do verão de 1483, logo surgiram rumores de que eles foram assassinados. A Torre de Londres é uma prisão-fortaleza com uma reputação incrivelmente sombria. Este lugar se tornou sua última residência conhecida, e talvez seu túmulo. Uma conta notável das mortes dos príncipes pode ser encontrada na história do rei Richard III, por Sir Thomas More. Ele descreve como os príncipes foram mortos por ordens de Richard, sufocados com travesseiros enquanto dormiam. Porém, isso pode ser um tanto político. Sir Thomas More escreveu isso durante o reinado de Henrique VIII, que era filho de Henrique Tudor, e Henrique Tudor derrotaria e mataria o rei Richard na Batalha de Bosworth em 1485, reivindicando o trono para si mesmo. Então, é possível que esse relato tenha sido usado para desacreditar Richard e legitimar a tomada do trono por Henrique. Agora, o recém-coronado Henrique VII também teria tido um forte motivo para eliminar os dois príncipes. Se esses príncipes ainda estivessem vivos em 1485, eles poderiam ter sido uma ameaça significativa ao seu reinado. Alguns historiadores sugerem que Henrique poderia tê-los matado depois que assumiu o poder. Depois encobriu seu papel ao espalhar a história de que Ricardo III foi o responsável. Havia até exemplos de pessoas que afirmavam ser um dos príncipes desaparecidos. Perkin Warbeck afirmou ser Ricardo, Duque de York, e ele até conseguiu ganhar apoio na Europa para sua reivindicação ao trono inglês. Embora ele tenha admitido ser um impostor enquanto estava sob coação e preso por Henrique VII, isso adiciona ainda mais confusão e mistério ao seu destino. Mas em 1674, alguma luz foi lançada sobre o destino do príncipe. Trabalhadores reformando a Torre de Londres descobriram uma pequena caixa contendo 2 pequenos esqueletos enterrados sob uma escada na Torre Branca. O rei Carlos II sepultou os restos mortais na abadia de Westminster, crendo serem os príncipes desaparecidos. Vale ressaltar que esses não foram os primeiros restos mortais infantis encontrados na Torre de Londres. Em 1623, os ossos de uma criança foram encontrados em uma torre e pensava-se que eram de um dos príncipes.
No início dos anos 1600, 2 esqueletos foram supostamente descobertos em um quarto emparedado próximo aos aposentos do rei, na torre. As descobertas de 1674 foram tratadas de forma diferente das demais. Em 1933, os ossos foram exumados da abadia de Westminster e examinados para procurar qualquer evidência quanto à sua identidade, mas limitados pela tecnologia da época, nenhuma identificação foi possível. E até que uma identificação definitiva seja feita, o mistério permanecerá. Obrigado.